A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta manhã tão especial, ok? Hoje eu quero falar de um tema muito interessante, aqueles impedimentos para nós irmos a Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 6, apenas o versículo 44, que diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim. Vamos então ter uma palavra de oração. Pai, nós entregamos este tempo diante do Senhor, pedimos que Tu ilumines a nossa mente e abra o coração para que possamos ter entendimento na Tua palavra. Fala pelo Teu Espírito aos nossos corações, trazendo a revelação da Tua palavra. Repreenda todo espírito contrário à Tua palavra. Pai Santo, salva pecadores através da ministração da verdade da palavra. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e revele Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, quais são, aliás, os impedimentos para uma pessoa se chegar até Cristo? É que o homem natural, ele é totalmente incapaz de vir a Cristo. Eu citei aqui João 6,44, dizendo que Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então aqui está muito claro que a razão pela qual dura esse discurso, até mesmo para milhares que professam ser cristãos, é que eles fracassam completamente em compreender o terrível estrago que a queda provocou. E o que é pior, eles mesmos não se dão conta da chaga que existe em seus próprios corações. Agora, se o Espírito Santo já os tivesse despertado do sono da morte espiritual e lhes dado ver alguma coisa do pavoroso estado em que estão por natureza e feito sentir que as suas mentes carnais são inimigas contra Deus, então certamente eles não mais discordariam dessa solene palavra de Cristo. Mas aquele que está espiritualmente morto, ele não pode ver e nem vir a Cristo. Agora, meus irmãos, vamos fazer uma pergunta e vamos tentar respondê-la. A pergunta é: onde reside a total incapacidade, do homem natural? Ela não está aí na falta das faculdades necessárias. Isso tem de ser bastante enfatizado. Por quê? Porque, do contrário, o homem caído, o homem pecado, ele deixaria de ser uma criatura responsável. Mesmo que os efeitos da queda tenham sido terríveis, eles não privaram o homem de nenhuma das faculdades que Deus originalmente lhe concedeu. É verdade que o pecado tirou do homem a capacidade de utilizar essas faculdades corretamente, ou seja, empregá-las para a glória do Criador. Mas, por outro lado, o homem caído, ele possui ainda a mesma natureza, corpo, alma e espírito, que tinha antes da queda. E nenhuma parte do ser humano ou do homem foi aniquilada, ainda que cada uma tenha sido contaminada e corrompida pelo pecado. De fato, o homem morreu espiritualmente, mas a morte não é a extinção do ser, a aniquilação. Morte espiritual é a alienação de Deus. Aquele que é espiritualmente morto está bem vivo e ativo neste mundo
a serviço de Satanás. Por isso que a incapacidade do homem caído, do homem não regenerado de vir a Cristo, não reside em nenhum defeito físico ou mental. Entendam isso. Porque ele tem o mesmo pé para levá-lo tanto a um local onde o evangelho é pregado, como para caminhar até uma festa, até um bar. Ele possui os mesmos olhos que podem lhe servir para ler tanto as escrituras sagradas como os jornais. Ele tem os mesmos lábios e voz para clamar a Deus, os quais usa agora em conversas fiadas e em canções ridículas. Assim também, ele possui as mesmas faculdades mentais para ponderar sobre as coisas de Deus e sobre a eternidade, as quais ele utiliza tão diligentemente nos seus negócios. Por isso, meus queridos ouvintes, é por causa disso que o homem, ele é indesculpável. É o mau uso das faculdades que o Criador lhe concedeu que aumenta a sua culpa. Que cada filho de Deus veja que essas coisas, elas pesam constantemente sobre os ouvintes dos não convertidos. Então eu quero hoje aqui caminhar junto com vocês para nós analisarmos algumas incapacidades do homem vir a Cristo. A primeira incapacidade do homem de vir a Cristo está na sua natureza corrompida. Nós temos de ir bem mais fundo se nós então quisermos encontrar a fonte da incapacidade do homem. Irmãos, devido à queda de Adão e por causa do nosso próprio pecado, a nossa natureza ela se tornou tão corrompida e depravada que é impossível para qualquer homem vir a Cristo, amá-lo e servi-lo, estimá-lo, o mais que tudo neste mundo e submeter-se a ele até que o Espírito de Deus o faça nascer de novo, o regenere e implante neste homem uma nova natureza, a natureza divina, a natureza de Cristo. Porque a fonte amarga, ela não pode jorrar água doce, nem a árvore má produzir bons frutos. Deixe-me tentar explicar isso para você, melhor através de uma ilustração. Irmãos, é da natureza de um abutre alimentar-se de carniça. Mas, no entanto, ele tem os mesmos órgãos e membros que lhe permitiriam comer grãos, como fazem as galinhas, mas ele não possui nem a disposição, nem um apetite para tal alimento. Por isso que é da natureza da porca o chafurdar na lama, e apesar dela possuir pernas como a ovelha para levá-la à campina, lhe falta entretanto aí o desejo por pastos verdejantes. Assim também acontece com o homem não regenerado. Ele tem as mesmas faculdades físicas e mentais que o homem regenerado possui para empregar no serviço e nas coisas de Deus, mas não tem amor por elas. Adão, a palavra fala lá em Gênesis 5, versículo 3, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Queridos, que terrível contraste há aqui com o que lemos, que eu citei aqui nos versículos anteriores. Deus criou o homem à sua semelhança, a semelhança de Deus o fez. Mas observe que no intervalo entre esses dois versos, o homem caiu. E um pai caído pode gerar somente um filho caído, e transmitindo-lhe a sua própria depravação. Por isso que Jó faz uma pergunta, lá em Jó 14, versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Por isso, nós também encontramos o salmista de Israel declarando, no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Agora, irmãos, no entanto, apesar de, por natureza, Davi ser um monte de iniquidade e pecado, como também eu e você nós somos, mais tarde a graça fez dele um homem segundo o coração de Deus. Porque desde que idade essa corrupção da natureza aparece nas crianças? Se você ler, por exemplo, Provérbios 20:11, a Bíblia vai dizer, até a criança se dá a conhecer pelas suas obras. Irmãos, entenda que a corrupção do seu coração logo se manifesta. É orgulho, vontade própria, vaidade,
mentira, aversão ao que é bom, são frutos amargos que cedo brotam no novo, mais corrupto ramo. Então nós temos que verificar que o homem, ele é incapaz de ir sozinho a Cristo, porque ele tem uma natureza corrompida, né? E essa incapacidade do homem também está na sua completa escuridão em que se encontra o seu intelecto. Por isso que essa importante faculdade da alma, ela foi destituída da sua glória original. E ela foi coberta de confusão. Por quê? Porque tanto a mente como a consciência do homem estão corrompidas. Por isso que Romanos 3,11, a Bíblia vai dizer que não há quem entenda. Amados, o apóstolo Paulo, solenemente, ele lembra os santos, lá em Efésios 5,8. Pois outrora éramos trevas. Não somente estavam em trevas, mas eram as próprias trevas. Por isso que o pecado, ele fechou as janelas da alma e a escuridão se estende por todo lugar. Ela é a região das trevas e da sombra da morte, onde a luz é como a escuridão, porque lá reina o príncipe das trevas, onde não se pratica nada além das obras das trevas. Nós nascemos espiritualmente cegos e não podemos ter visão restaurada sem um milagre da graça. Esse é o seu caso, quem quer que você seja, se ainda não nasceu de novo, né? Lembra lá de Jeremias 4:22? São filhos sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Agora Jesus Cristo veio a este mundo em carne com a finalidade de nos libertar nós de toda essa incapacidade. Porque o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Mas Cristo, ao ser crucificado, ele nos atraiu em seu corpo santo lá naquela cruz. Ele disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso ele dizia, significando de que tipo de morte estava para morrer. Então Jesus morreu numa cruz e ele nos atraiu. Fomos colocados no corpo de Cristo. Então quando Cristo morreu, nós também morremos. É o que declara Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Somente aqueles que morreram estão justificados do pecado. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, você já creu na sua morte com Cristo? Se você falecer hoje, se o seu coração parar de bater hoje, você tem certeza de que irá para a glória? De que irá para o céu? Por favor, não descanse na dúvida. Volte-se para a palavra de Deus. Clame ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia, que Ele faça você nascer de novo, para que você então possa confessar que você foi atraído em Cristo, que você foi crucificado com Cristo, que você morreu com Cristo, que você ressuscitou com Cristo e que Cristo é a sua vida. Este é o verdadeiro cristianismo no qual a Bíblia revela. Por favor, não fique no engano. Descanse na palavra de Deus, pois ali o Deus da palavra, ele sustenta tudo aquilo que ele disse. Infelizmente, nós estamos vendo muitos crentes caminhando para o inferno, iludidos com a sua religião, mas Cristo veio e os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, que Deus revele esta verdade ao seu coração e você possa crer que você morreu e ressuscitou com Cristo. Amém? Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.